bom dia novamente, direto aqui da capela do Colégio Metodista em Ribeirão Preto. Vamos ao nosso cafezinho de hoje? Bom, lembrando, inscreva-se no nosso canal, entra lá no YouTube. Se eu não me engano, o Vida falou que nós estamos, acho que com 90 inscritos. Me ajuda a chegar ao alvo de 100, vamos ver se a gente chega a 100, 150 essa semana. Ajuda, compartilha, vamos levar a palavra de Deus adiante. Aquelas pessoas que estão, todos nós necessitamos da palavra, mas há pessoas que estão sozinhas, pessoas no momento carente, e nada melhor que o aconchego do nosso Senhor Jesus Cristo e do Consolador Espírito Santo e o olhar cuidadoso do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, por favor, compartilha. Eu vou ficar aqui na expectativa da gente conseguir chegar a 100, 120 pessoas esta semana. Nós precisamos de 1000 pessoas. 1000 pessoas para a gente poder transmitir, publicar ao vivo mesmo, em vez de ser do Facebook, do YouTube. Porque o YouTube ele tem muito mais alcance e vai ajudar muita gente. E ajude você mesmo, ajude o próximo. Como disse o Senhor Jesus, é meu próximo como a ti mesmo. Bom, eu quero aqui, especial, no nosso momento, cafezinho com Jesus, um forte, afetuoso abraço a todas as mulheres que nos acompanham, que já estão conosco, não só do cafezinho, há muitos e muitos anos, acompanhando aqui o nosso Facebook, que eu falo que é nosso, não é só meu e nem do Vida, é de vocês. Então, o nosso tema de hoje é: a mulher prudente edifica ao seu redor. Você tem se considerado uma mulher prudente? Eu vou relatar algumas histórias. A primeira, claro que o texto, são as bases da nossa escritura sagrada, que tem muitas, mas eu quero destacar duas, que é Joquebede, e Maria. Quem foi Joquebede? Joquebede foi a mãe do grande homem, que é Moisés, que tirou todo o povo do Egito. Cadê a prudência aí, pastor? Sim, Joquebede, quando Moisés nasceu, havia uma proibição que todos os primogênitos iriam ser eliminados. Moisés nasceu, Joquebede escondeu ele por 3 meses, e Joquebede, direcionada, em primeiro lugar, eu creio, por Deus, segundo, pelo seu espírito maternal, mãe, protetora, o que ela fez? Colocou Moisés lá num cesto e soltou Moisés no rio. E o mais interessante é que ela colocou sua filhinha Miriam para ficar acompanhando o cesto. A prudência, o cuidado que ela teve, além dela não só colocou lá no rio pronto, não, ela pediu para que Miriam ficasse olhando onde ia parar esse cesto. Aí está a prudência. Nós mulheres conseguimos fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, apesar dos homens discordarem, mas nós conseguimos. E a prudência da mulher dentro da sua casa, nós mulheres precisamos ser prudentes, às vezes não deixar tudo rolar em casa, a gente precisa observar o que está acontecendo em nossos lares, em nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso marido e com aqueles que estão ao nosso redor, como Joquebede fez. Ela foi, mas Miriam estava lá, olhando de fato onde o cesto foi parar. E o cesto foi parar, claramente, todos sabem, com a filha do faraó. E Moisés foi criado, claro, todos nós já sabemos o que aconteceu, ele tirou o povo do Egito. E assim foi grande Joquebede, uma mulher, uma serva do Senhor, que soube cuidar da sua casa. Às vezes, a gente se desconecta de algumas áreas dentro do nosso lar, dentro das nossas casas. E a gente sabe aquela famosa vista grossa? A gente vai fazendo vista grossa. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode pensar assim: mas essa pandemia, deixa meu filho, minha filha fazer. Eu tenho pensado muito nisso. Sempre quando eu transmito algo para vocês, vem primeiro em mim. Dormi um pouco tarde. Mas a pandemia. Não. Educação, eu sempre converso isso com o Vida e ele pega muito no meu pé. Educação é educação. Com ou sem pandemia, os horários precisam
Serem respeitados. As nossas crianças estão crescendo, amadurecendo. Então, se nós não trabalharmos, né, não educarmos agora, imagina quando tiver 12, 14, 15 anos. Então, nós precisamos ter essa prudência com os nossos filhos. O que seu filho tem assistido no celular? Que tudo é a pandemia. Ah, não, deixa ele lá. Eu tenho observado mais e mais a Radassa. O que seu filho... Qual é o joguinho que seu filho tem jogado? Você já parou para olhar? Você já parou para pegar lá o celular da sua criança e olhar o histórico do celular do seu filho? O computador, você sabe que lá tem uma configuração no computador que você olha. Então, mulher, a prudência na nossa casa. Começar em casa. Não adianta eu querer fazer em outros lugares, eu tenho que começar na minha casa. É o lugar mais difícil da gente pastorear, da gente ser prudente. Porque, sabe aquela historinha, abre parênteses, santo de casa não faz milagre? Fecha parênteses. Mas nós somos mulheres prudentes. Joquebede foi tão prudente que, graças à prudência, as intuições de Joquebede, Moisés foi criado pelo o rei, pela filha do faraó, e Moisés, usado por Deus, tirou o povo do Egito. E jamais, Maria então, olha que mulher corajosa, que mulher enriquecedora na nossa vida, gerou Jesus, e de uma forma que, para os olhares humanos, estranha, estranha, complicada, porque ela dizia, o Espírito Santo, o anjo falou comigo e eu vou conceber um menino Jesus, um filho. Todo mundo duvidou. Então, mulher, às vezes a situação na sua vida, que as pessoas podem duvidar, mas creia, o nosso Deus é contigo. O nosso Senhor é com você. Então, nessa situação que estamos vivendo, eu sei que tem muitas coisas que estão sobrecarregando as mulheres. O Vida está fazendo a filmagem aqui, mas ele vai ficar quietinho e neutro. Homem em casa o dia todo. Para mim, eu não tenho esse problema. Porque o Vida, nós estamos juntos há 10 anos e sempre juntos. A gente anoitece, amanhece, sempre juntos. Então, isso para mim, para ele, é muito tranquilo. Muito tranquilo. E eu tenho certeza que ele também concorda comigo. É tranquilo. Agora, eu sei que tem mulheres que estão passando por um processo de adaptação. Porque sempre, às vezes, está sozinha. Aí, com essa pandemia, às vezes, o companheiro fica mais em casa. E isso eu sei que mexe. Afeta. Porque aí o companheiro são os filhos, todo mundo em casa. Então, siga. Tenha essa prudência de Joquebede. Tem lá, a mulher sábia edifica a sua casa. Eu digo, a mulher sábia edifica a sua casa, seu marido. Então, tenha esse momento de prudência. Você fala assim, pastora, mas está difícil, olha, é cansativo. Vai lá no seu quarto. Mateus 6, ora, conversa com Deus. Conversa, chora, se tiver que chorar aos pés do Senhor, chora mesmo, porque eu sei, é desgastante, é cansativo. E hoje, esse 8 de março de 2021, o nosso dia, porque o nosso dia é todo dia. Eu sei que está complicado, mas mulher, Deus é conosco, Deus não desampara ninguém. E para encerrar, eu quero deixar para você uma mulher também que eu estava estudando sobre ela, Jael. Jael está lá no livro de Juízes, capítulo 4, a história dela, capítulo 4 e capítulo 5, junto com Débora, a história de Débora. Como todos sabem, Débora foi uma juíza, sentava lá embaixo de uma palmeira, o pessoal ia, as pessoas iam e levavam as suas histórias para ela, as suas causas, e Débora julgava. Quando foi um belo dia, Deus falou com Débora, falou, Débora, você vai chamar Baraque, porque nós temos uma batalha. Eu não digo guerra, porque o livro de Juízes não concluiu ali, nessa passagem. Teve muitas outras guerras. Então vamos chamar de batalha. Você vai chamar Baraque e vai explicar para ele toda essa situação, que tem uma batalha para ele lutar. E ele vai vencer. E ela chamou, explicou para ele e disse a ele, só Baraque, é o seguinte, que a honra não será sua. O inimigo será vencido por uma mulher. Baraque ficou assim meio, tipo, o que tá falando essa mulher, Só que ele disse, tá bom, Débora, eu vou. Só que tem um detalhe, você vai comigo. Você tem que ir comigo, senão eu não vou. Aí vejo, o companheirismo, a confiança que ele teve em Débora. Então eu digo para você, marido,
Converse com a sua mulher. No caso ali, ele era um servo, mas ele confiou em Débora. Algo para unir nessa pandemia é a confiança, a cumplicidade, a lealdade. E Débora foi leal com Baraque. E eles foram para a guerra, ou para a batalha. Chegando lá, eles venceram, né, foram vencendo o exército do comandante, que era o Císera, estou com a mulher de Moisés na cabeça, que era Císera, e eles venceram. Só que Císera ficou com medo. Císera correu. No que Císera correu, ele encontrou uma tenda, para muitos, uma barraca, e ele entrou nessa tenda. Ele chegou nessa tenda, quem estava lá? Jael, ela era mulher de Éber, que era um parente afastado do sogro de Moisés. Outra situaçãozinha para nós. A gente às vezes pode ficar distante, né, de Deus, mas Deus olha por nós. Então, converse com ele. Porque ela estava, no caso ali, o Éber se distanciou da família, né? Mas Deus estava com ele. E aí o que aconteceu? Ele chegou, Císera chegou, conversou com ela. Não, fica tranquila, eu te escondo aqui, sim. Aí ele pediu um pouco de água. Ela deu uma preciosa taça de leite, que naquela época o leite, né? Ele é fermentado, era considerado uma bebida excelente. Era o melhor que ela tinha para dar para ele. E ela deu. Císera simplesmente caiu naquele precioso sono. Ela pegou uma estaca, estaqueou a cabeça dele, pegou uma marreta e matou ele. Ou seja, eles venceram a guerra, a batalha, pela prudência, a estratégia de uma mulher. Mas como assim, pastor? Aquela mulher nem estava na batalha, mas ela estava vendo os acontecimentos na época. Ela estava vendo a situação que aquele povo estava passando. Às vezes, a gente não precisa estar em situações diretamente, mas indiretamente. Por isso que eu digo, nós temos que olhar o que acontece ao nosso redor. E para a gente ter uma atitude certa, correta, é estar debaixo da autoridade do Pai. Por isso, mulher, tenha fé, creia, esteja debaixo da autoridade do Pai, porque o seu dia será vencido. Você vai vencer. Você já venceu. Porque nós somos mulheres fortes. A mulher é frágil. Sim, nós temos as nossas fragilidades, como qualquer ser humano tem, né? Mas nós somos fortes, temos um dom maravilhoso, né? Que é o de gerar, que é o de cuidar, de amar, de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, seja forte, seja firme, persevere. Está difícil aí na sua casa? Persevere. Se tiver que chorar, chora. Tem uma amiga que você quer ligar? Liga para ela. Mas não liga na hora que está fazendo o almoço, hein? Pelo amor de Deus, 10, 10 e meia. Não liga não, gente. Porque arroz que queima, é tudo que queima. Então, conversa com essa amiga. Liga, ora. Como eu já disse, ora mesmo. Porque nesse processo que estamos passando, é só o aconchego do Senhor Jesus que acalenta o nosso coração. Então, olha lá, a guerra, a batalha foi vencida, porque Deus estava no controle. Baraque, meio assim, mas seguiu a orientação de Débora. Ele foi obediente. E às vezes as coisas na nossa vida, a passagem que a gente precisa obedecer, mesmo que a gente não concorde. Então, ele foi obediente à palavra do Senhor, ele confiou em Débora, e foram para a batalha, e nunca esperava, né, que Jael fosse essa mulher tão preciosa, tão bela aos olhos de Deus, que pôs todo o fim em uma situação. E ela foi sem alarde, né? Sem fazer muita... Ela não fez barulho. Então, vamos ser estratégicas, mulher. Vamos ser estratégicas dentro das nossas casas. É difícil? É. Às vezes a gente quer falar? Quer. Mas vamos fazer o jejum da língua. Então, eu quero convidar vocês para a gente estar tirando o momento fazendo, né, o nosso momento de oração. Grandioso e eterno Deus, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós te rendemos graças nesta manhã, te bendizemos, te adoramos, somos gratos pelo dom da vida, pelo fruto do amor, porque em ti podemos crer, podemos adorar o Senhor, e somos felizes, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em especial, Pai, eu peço que seja com todas nós mulheres, nos afagando, acalentando, aconchegando, Senhor, nos dando sabedoria, nos dando estratégia, ó Deus, discernimento,
força, ânimo, benignidade, longanimidade, nos restaurando, revitalizando o nosso ser, porque nós cremos na tua palavra, nós cremos nos teus propósitos, nós sabemos que só o Senhor é Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus. É na tua graça. Amém, amém. Então, eu quero deixar aqui antes de pedrar a bênção, um forte, como já disse, né? Afetuoso abraço, todas as mulheres, principalmente a minha mãe, lá no Mato Grosso, a minha sogra, né, que está com 84 anos, falo que ela é uma heroína. Então, assim, mãe, eu te amo, muitas saudades. E lembrem-se, mulherada, nós somos referencial dentro das nossas casas. E quero deixar um abraço para todas as mamães que for aqui do Colégio Metodista, que vão nos assistir. Então, um grande abraço direto aqui da capela. E vamos impetrar a bênção. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o Consolador, Espírito Santo, seja com todos nós. Desculpa, Gelson, mas antes de encerrar, eu não posso deixar de agradecer a Deus, porque eu tenho acompanhado há um ano a vida da nossa diretora aqui. A gente tem que orar muito pela Shirley, porque é uma mulher de Shirley. Então, até a próxima!